aí, meu povo? Beleza? Sabe aquela história de que o Brasil é um país pacífico? Então, senta que lá vem história. E uma história contada por cachorros. Sim, você ouviu direito. Cachorros Verolota Caramelo, os verdadeiros donos das ruas brasileiras. Hoje vamos falar da Revolução de 32, ou como eu gosto de chamar, a Grande Treta Canina Paulista. Tudo começou lá em 1930. O Brasil vivia a política do café com leite, que não tem nada a ver com o seu café da manhã. Era um revezamento de poder entre os fazendeiros de São Paulo, os barões do café, e os de Minas Gerais, os magnatas do leite. Era tipo um acordo de cavalheiros, ou melhor, de cães de raça. Mas em 29 veio a crise mundial, a Grande Depressão, e o preço do café despencou. O presidente da época, Washington Luiz, um paulista, em vez de indicar um mineiro para suceder ele, indicou outro paulista, Júlio Prestes. Os mineiros ficaram furiosos, tipo quando você promete um petisco pro seu cachorro e não dá. Aí, eles se juntaram com a galera da Paraíba e do Rio Grande do Sul e lançaram a candidatura de Getúlio Vargas. Um gaúcho com um bigodinho estiloso. A chapa dele se chamava Aliança Liberal. Nas eleições, Júlio Prestes ganhou, mas a oposição não aceitou, alegando fraude. A coisa esquentou de verdade quando o vice de Vargas, João Pessoa, foi assassinado. Aí não teve mais conversa. Getúlio Vargas e seus apoiadores marcharam para o Rio de Janeiro e tomaram o poder. Era o fim da República Velha. Começava a Era Vargas. Vargas chegou chegando, dissolveu o Congresso, tirou os governadores dos estados e colocou no lugar uns interventores de confiança dele. Em São Paulo, isso caiu como uma bomba. A elite paulista, acostumada a dar as cartas, agora tinha que obedecer a um interventor que nem era do estado. A insatisfação era geral. Parecia torcida de time que perdeu o campeonato. Eles queriam de volta a autonomia e, principalmente, uma nova Constituição. Porque Vargas estava governando por decreto, no modo eu que mando aqui. A tensão foi crescendo, até que no dia 23 de maio de 1932, a panela de pressão explodiu. Durante uma manifestação no centro de São Paulo, rolou um confronto feio. 4 estudantes, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, foram mortos. As iniciais dos nomes deles formaram a sigla MM Dom Código, que virou o grande símbolo da Revolução. A morte desses jovens foi a gota d'água. A partir daí, não tinha mais volta. São Paulo decidiu pegar em armas contra o governo federal. Imagina a cena. De um lado, os cachorros paulistas, com seus capacetes de aço improvisados, usando a bandeira do estado e gritando por São Paulo. Tudo! Do outro, as tropas federais, os cães do governo Vargas, mais bem equipados e em maior número. A propaganda de guerra paulista era genial. Cartazes por toda parte. Tipo, você tem um dever a cumprir. Consulte a sua consciência. E a famosa campanha de ouro para o bem de São Paulo. A galera doou joias, alianças, tudo para financiar a guerra. Era uma comoção total. As madames costuravam uniformes, as crianças enrolavam bandagens, era São Paulo contra o resto do Brasil. E aí começaram as batalhas de verdade. Uma das mais importantes aconteceu na divisa com Minas Gerais, na Serra da Mantiqueira. Lá tinha um túnel ferroviário estratégico. Quem controlasse o túnel, controlava a passagem das tropas. Esse lugar virou o palco da Batalha do Túnel da Mantiqueira. Foram semanas de combate intenso. Os cães paulistas, com muita bravura, tentavam segurar a posição, enquanto as tropas federais, com mais poder de fogo, avançavam. Era trincheira, frio, lama e muito latido de ambos os lados. Era tipo uma cena de nada de novo no fronte, só que com vira-lotas caramelo. Eles cavavam buracos não só para se esconder, mas por instinto também, né? Mas a verdade é que a luta era desigual. São Paulo estava isolado. A ajuda prometida por outros estados, como Minas e Rio Grande do Sul, não veio. Eles ficaram esperando um reforço que nunca chegou. Tipo esperar a pizza que você pediu. E o motoboy se perdeu. As tropas federais eram muito mais numerosas e bem armadas. O litoral paulista foi bloqueado pela Marinha, impedindo a chegada de armas e suprimentos. Aos poucos, a resistência paulista foi diminuindo. Depois de quase 3 meses de luta, com milhares de mortos e feridos, os paulistas se renderam. A guerra acabou em outubro de 1932. Militarmente, São Paulo perdeu. Os soldados voltaram para casa derrotados. Mas politicamente a história é outra. A pressão foi tão grande que Getúlio Vargas, o grande vencedor, teve que ceder. Ele percebeu que não podia ignorar a força de São Paulo.
Então ele nomeou um interventor paulista e civil e, o mais importante, convocou eleições para uma Assembleia Constituinte. Em 1934, o Brasil finalmente ganhou uma nova Constituição, que trouxe várias novidades, como o voto secreto e o voto feminino. Ou seja, os paulistas perderam a batalha, mas de certa forma ganharam a guerra, pois conseguiram o que mais queriam. Essa revolução, ou guerra civil, como alguns preferem chamar, deixou marcas profundas. O dia 9 de julho é feriado em São Paulo até hoje para lembrar a coragem daqueles que lutaram. É uma história complexa, cheia de heróis, controvérsias e, claro, muitos vira-latas caramelo defendendo seus ideais. Mostra que a história do Brasil não foi sempre tão tranquila assim. Teve treta, e treta das grandes. E aí, curtiu essa aula de história canina? Se você aprendeu algo novo hoje, ou só achou engraçado imaginar cachorros na guerra, já deixa aquele like, se inscreve no canal para não perder mais nenhuma maluquice histórica e compartilha com aquele amigo que também adora uma boa história. Comenta aí embaixo o que você achou e qual outra história do Brasil você quer ver contada pelos nossos amigos de quatro patas. Valeu, galera, e até a próxima!